Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si, e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merab, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu, e qual é a minha vida, e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merab, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Abriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei, para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi:
O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi, e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, porquanto o seu nome era muito estimado.